Eu sou o professor Dornelas, autor do livro Empreendedorismo, e hoje estou aqui com o Eduardo Lotelier. O Eduardo é o criador e presidente do Get Ninjas. O Get Ninjas é um app que tem feito muito sucesso na internet. E ele vai explicar para a gente como é que você identifica uma oportunidade, agarra essa oportunidade e transforma num negócio de sucesso. Mas antes de falar do Get Ninjas, ele vai falar um pouquinho dele, né? O Eduardo é bem jovem ainda e já com pouco tempo de carreira tem sido um executivo muito bem sucedido. Quem que é o Eduardo? Bom, Eduardo tem 30 anos, nem tão mais jovem assim. Nasci em São Paulo, mas fui naturalizado em Minas, né? Desde 2 anos de idade morei em Minas. Fui para o Rio estudar, fazer faculdade, me formei no Rio, vim para São Paulo começar minha carreira, e depois de 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho trabalhando, começou aquela vontadezinha de empreender, né? Vi que o que eu fazia no dia a dia não era o que me realmente motivava. Comecei a empreender, lancei um protótipo do Get Ninjas e... Com 2 anos de trabalho, você já tava pensando nisso, já em montar o próprio negócio? Ou era algo que você estava sonhando já há um bom Era algo que eu tempo? sempre quis, né? E sempre achei que seria muito difícil. Então, quando eu comecei a empreender, eu não sabia que estava empreendendo. Eu sabia que eu não estava muito feliz no meu trabalho dia a dia, né? Então, eu decidi que, vou começar alguma coisa. E decidi conhecer o Get Ninjas, investindo na época US$ 700. Que daria no dólar da época dava o quê em reais mais ou menos? Dava R$ 1.500. Quer dizer, Não, não era o dólar de hoje. O dólar de hoje você compra um carro, né? sim, sim. Mas na época era outro dólar. E Foi só você, né? Mais Oi? ninguém. Você colocou um dinheiro seu ali. Nessa época eu tinha um amigo que estava Tá. trabalhando junto comigo, né, e um estagiário que a gente deu participação para ele O entre estagiário empresas. recebeu participação no negócio. A gente chamava ele de estágio equity. É, bem isso. É, O estagiário recebeu um uma equity, uma participação. A participação. gente estava trabalhando, né? Eu tinha um salário, não tinha muita condição de colocar meu capital no negócio. Eu desenvolvi essa plataforma na Índia, com esses US$ 700, por isso que Você era dólar. terceirizou. Eu terceirizei o comecinho Legal. e lancei esse protótipo com esse time, que era eu, né? Esse meu amigo, Um sócio meu sócio, original. que logo depois ele quis seguir outro caminho, não quis continuar a empreender, né? E o O Stage estagiário, Equity, que né? virou sócio também. Stage Equity Me também, que fala virou como sócio. eram as participações na época aí. O que você pensou quando você... Os 3 sócios aí do negócio. Quantos por cento cada um tinha ali, né? Naquele momento? A gente não divulga como era esse momento, mas o que aconteceu foi quando esse meu sócio, ele quis sair do negócio, Você comprou a eu participação comprei a dele. participação Tá. dele e, puta, a gente é super amigo até hoje. O cara viu, olha, não faz sentido eu ter essa participação se eu não vou Atuar. atuar, né? Então a gente fez uma boa conversa. Não tinha nenhum contrato na época de vesting. De E amizade e amizade. O cara, comprometimento entre as exato. E partes. até hoje a gente conversa, até hoje a gente é Legal. amigo de faculdade, né? A gente se encontrou há poucos meses atrás. Mas aquele estagiário continua? Esse já continua com E tem a participação. participação dele. Ele está se Tá. formando agora no Rio, que começou com engenharia, né? Não se forma em 5 anos, obviamente É, leva um pouquinho a mais em alguns ainda casos. mais como sócio de um negócio que está Não, crescendo exato. como cresce o Get Nesse ano Ninjas, né? ele trabalhou bastante. Então ele está se formando agora no Rio e é um cara genial. Me fala uma coisa, aí você tem então uma parte da equipe que fica no Rio e uma parte da equipe Não, é que fica tudo em São São Paulo? Paulo. Só ele que é É o porque, caso. exato, quando eu comecei, era eu em São Paulo, esse meu sócio no Rio, Tá, e o estagiário, que era um conhecido dele na época, né, no Rio. Então a gente entendi. trabalhava remotamente. Que legal. Né? Depois que a empresa tomou forma, Aí você e acabou fazendo acabei fazendo tudo aqui em São Paulo. Entendi. Agora, você falou que teve uma experiência como funcionário e trabalhou em Uhum. empresas legais, bem interessantes, que às vezes é o sonho de muita gente quando quer ser executivo, trabalhar como funcionário numa grande empresa. E você gostou dessa fase da sua carreira aí como funcionário executivo ou não? Acho que foi essencial para para eu ter empreendido. Acho que trabalhar numa grande empresa, numa empresa com pessoas brilhantes trabalhando, me ajudou a crescer muito, Mas né? acabou sendo um aprendizado, Não, assim. acabou sendo um aprendizado. Eu acho que talvez se eu tivesse até trabalhado mais tempo, ou quando eu começasse a empresa, eu teria mais maduro
para estar mais preparado. para estar preparado. Você compartilhava com eles o que você estava pensando em fazer ou você ficava de uma maneira mais... Eu comecei um pouco por acaso, assim. Na época que eu estava empreendendo, não tinha todo esse glamour empreendedor que hoje tem, que as pessoas querem empreender, querem trabalhar com tecnologia, ver as empresas brasileiras recebendo um investimento, crescendo. Na época, meus amigos chamavam de blog. Você está fazendo eu falava, não, isso aqui não é um blog, é o marketplace. Eu só não sabia que era marketplace, era tudo, entre aspas, blog. Né? E eu comecei empreendendo para aprender. Vou investir nesse site aqui da Índia, vou desenvolver, vai ser uma coisinha pequena. Legal que você falou da Índia 2 vezes, Eduardo, mas qual foi essa tua ideia? O fato de você ter feito engenharia de computação provavelmente te colocou em contato com esses fornecedores aí. Eu conhecia do ramo, é isso? Porque não é normal você ver um brasileiro terceirizando, pelo menos imagino eu, que está começando um negócio na web, um e-commerce, que não seja da área, terceirizar com a Índia. Eu sei que nos Estados Unidos tem muito comum. Na verdade, hoje a gente faz tudo in-house, é tudo dentro de casa, o trabalho é muito melhor, numa qualidade muito maior. Mas naquela época, Mas naquela época eu queria lançar um protótipo muito rápido e com muito pouco recurso. Então, a minha decisão foi, ou eu e meu sócio programávamos, a gente tinha conhecimento disso, mas eu tinha meu trabalho, eu tinha o trabalho dele, ou a gente comprava uma solução pré-pronta na Índia, era uma plataforma já meio pré-pronta, a gente só mudou a cara dela. Entendi. Então, todo o sistema estava pronto. É algo que já era usado de alguma forma, essa parte, para outras aplicações. Para outras aplicações. Em outras línguas, em outros países. Exato. Então, a gente pegou aquele produto pré-pronto, trocou a cara daquele produto e ele servia para 80% do nosso problema. É meio um Pareto, 80-20. Não resolvia nosso problema, mas ele dava para testar a água. Naquela época, o aplicativo Get Ninjas, aquele momento para agora, o que eu imagino, mudou muito, evoluiu bastante. Mas a essência continua a mesma? A missão continua a mesma. A gente quer conectar pessoas a profissionais. Agora, como a gente conecta essas pessoas aos profissionais, como é a cara do site, como são os sistemas do site, como é o processo de escolha do profissional que entra na plataforma ou não, como é a forma de pagamento da plataforma, tudo isso mudou. Você foi evoluindo. Foi evoluindo. Foi aprendendo a fazer coisa. Isso aqui dá certo, isso dá errado, a gente foi evoluindo. Agora, o que partilha daquele primeiro dia era contratar serviços online está parado na década de 90. As pessoas estão contratando, olhando páginas amarelas, digitalizadas, que é um classificado que eu passei no scanner, pego um classificado de jornal, passo no scanner, coloco online. Era isso que a gente tinha. E a missão era, se e-commerce teve toda essa evolução nos últimos 20 anos, por que serviços, que é o mercado maior, ainda está como nos primórdios da internet? Então, qual que foi esse vender disparo? Quer dizer, você ficou pesquisando, você teve uma sacada, teve a ideia, ou você falou, não, eu quero empreender, chegou a hora, eu vou buscar oportunidades e ver quais se encaixam ao meu perfil. Qual que foi esse evento de disparo? Não teve um dia de clique, assim. Foi um pouco dos dois. Eu queria fazer uma coisa online, e esse mercado era um mercado que eu já tinha identificado que era interessante. Até pela minha formação profissional, me ajudou nisso, a olhar o mercado, identificar, ver o tamanho do mercado, ver os principais players que estão lá trabalhando nesse mercado. E eu vi que esse é um mercado legal, está mal atendido, e eu acredito que eu tenho uma solução, pelo menos um caminho de uma solução, que ele possa resolver esse problema. Então foi isso que surgiu. Então é um pouco de necessidade pessoal, de várias vezes eu precisar de algum serviço, tentar contratar um profissional e ser aquela dificuldade enorme. Então é um pouco do problema que a gente sente, que eu sentia na época. Vontade de empreender, mas aliado ao que a meu interesse de acreditar que aquele era um mercado bacana. E isso na época das compras coletivas. Sim, então todo mundo fazendo... Né? Na época eu comecei... 2010, 2011? 2010, 2011. Na época eu comecei, tinha 50 sites de compras coletivas, mais ou menos. 20, depois aumentou muito. Né? Na época que eu lancei, e chegou a ter 1.000. Isso mesmo. Então, todo mundo indo a compras coletivas, eu falei, olha,
não é nesse Já caminho. não dá mais. Vou para Uma outra. coisa importante em empreendedorismo, que muitas pessoas acabam seguindo um efeito aí de manada, né? Aham. E acham, tem muita gente fazendo isso, eu vou fazer também. Mas se você entrar, depois que a janela da oportunidade já está fechando, dificilmente você vai fazer acontecer, né? Por outro lado, quando você é muito pioneiro, se você não escalar rápido, você também pode perder o Exato. momento. Quer dizer, o equilíbrio é um desafio, É um né, quando a equilíbrio, gente fala né? de Você empreender. nunca sabe se aquele seu negócio vai virar um cupcake, né? Exato. Que eu acho que poucos anos atrás, qualquer esquina tinha Isso mesmo. uma loja de cupcake. E é um negócio legal. Os bolinhos são Mas gostosos, proliferou, né? né? Proliferou de tal forma que não foi legal para quem estava empreendendo, né? Mas acho que faz sentido, né, você ver aonde está indo a tendência, Sim. mas ela não pode ser um único decisor se você vai empreender no mercado ou não. O que mais que você levou em consideração ali? A vontade, essa coisa A de vontade, identificar. verificar o mercado, algo que eu sabia que poderia fazer, ou pelo menos ter que começar a fazer com muito pouco recurso e muito pouco tempo. Então, ok, eu consigo empreender nisso, eu tenho Legal. os recursos necessários para empreender nisso, E a internet permite né? isso, A internet permite, mas até business online, tem alguns negócios online que você precisa de uma massa de usuários ou de um volume financeiro muito maior para começar. Sim. O tipo de negócio que eu comecei, Você conseguia eu conseguia fazer. começar ele pequenininho e crescendo aos poucos. E aí eu te faço uma pergunta. Quando você decidiu investir aquele recurso, você tinha feito um planejamento antes ou você primeiro apostou em criar um protótipo para sentir o mercado e depois foi fazer o planejamento? Como é que... Primeiro protótipo, depois o planejamento mais planejamento. estruturado. É mais fácil contar a história depois que se passou por ela do que... Falar a verdade ali, né? Bem isso que o pessoal assim, faz, né? PowerPoint, Excel, aceita tudo. É verdade. E eu fiz antes de empreender, né? Na verdade, quando estava começando, eu fiz um projeto na siderúrgica. E o preço da siderúrgica mudava completamente baseado no preço da sucata. E a gente usa sucata, não sei lá, 5.000 anos. A gente não consegue prever quanto vai custar a sucata ano que vem, porque varia da região varia da região geográfica, Sim. material, tem vários fatores. Então, vão prever um negócio que ainda nem existe. Então, o que eu fiz na época foi ter uma noção de qual seria meu custo para lançar. Isso é o que a gente chama hoje de empreendedorismo efeitual, né? Que você tem que ter uma perspectiva clara de quanto você vai gastar, mais do que quanto você pode ganhar. Exato. Porque você está entrando em setores, isso acontece muito em mercado, a internet permite isso de uma maneira muito clara. Isso acontece muito quando você está fazendo algo inovador. Porque o inovador, eu não tenho nada prévio para poder comparar. Se eu não tenho nada prévio para comparar, o que acontece? Eu não tenho referência. E aí você vai fazer um planejamento de receita, estimativa de ganho, é muito complicado. Por outro lado, de custos você consegue. De custo você consegue. Estrutura, pessoas, marketing, etc. E aí, com base nisso, você vai falar, olha, eu posso ganhar muito ou posso não ganhar tanto assim. Exato. E o conceito você testa rápido. Acho que é isso que você então, provou, assim, né? O planejamento é importante, mas o mais importante é fazer. Execução. Né? Execução. E muitas vezes a pessoa está empreendendo, está com outro trabalho, está com outra coisa, sabe? É melhor ela começar um protótipo e com pouco recurso, com pouco tempo, mas lançar esse protótipo em um mês, do que ficar 3 meses fazendo conta e depois chega que a conta estava errada, porque todas aquelas premissas não são... Me fala uma coisa, a gente falou um pouquinho da sociedade inicial lá, daí informações obviamente confidenciais da empresa que não podem ser compartilhadas, mas isso faz parte, né? É bom que o pessoal entenda, né? Porque você acaba usando isso como um ativo estratégico até de negociação e de discussão no mercado. Mas você se dava bem lá com o teu amigo, com aquele com o estagiário sócio, né? O que é uma sociedade ideal, assim, se é que a gente pode usar esse nome ideal, né? O que você leva em consideração quando a gente fala em ter sócio? Cara, primeiro você tem que admirar a pessoa que você está fazendo uma sociedade, né? Existe esse chavão que fala que sociedade é como casamento, e realmente é, sabe? O Rodrigo e o Marcos, que começaram comigo, são 2 caras que eu admiro
pela inteligência, pela dedicação, pela ética. Legal. Então, primeiro você tem que admirar o cara e falar, olha, esse cara é bom. É o que o pessoal chama de complementariedade. Complementariedade também. Acho que, primeiro, acho que vem a admiração, você admira o cara. Depois, ok, eu admiro ele e, além disso, ele tem coisas boas que eu não sou tão bom assim, o negócio, né? Que vai somar o negócio, né? Não adianta você só complementar se você não tem uma boa relação, uma direção. Não vai funcionar. Então, aí o cara é complementar. Então, você vê uma pessoa que você admira, se complementar você, isso já é um bom caminho de sociedade. Na época, a gente não fez nenhum tipo de contrato. Né? A gente foi abrir a empresa. É o tal do fio do bigode. A gente foi abrir a empresa, na verdade, meses depois que ela começou. Legal. Sabe? Hoje, eu aconselho que as pessoas façam alguma coisa simples, né? Nem que seja um memorando de entendimento, para não ficar só no lado subjetivo ou verbal. Verbal. Né? Imprimir, nem que seja uma folha de ofício impressa. Acho que eu vi houve algum problema disso? Não, comigo nunca houve. Você acompanha os vários exemplos que pessoas que tiveram algum problema de entendimento. Legal. Eu tive, acho que, a sorte de começar com 2 pessoas, sabe, super corretas, né? Então, isso foi muito bom, mas... Já quando a gente vai para o lado do investidor, que é um investidor formal, um fundo de capital de risco, quer dizer, o Get Ninjas já recebeu vários aportes de capital, e isso mostra que tem sido um sucesso, senão não teria atraído, né, várias rodadas, ter sucesso em capital de dinheiro. É um outro tipo de relação, apesar de ser sócio, né? Fala um pouquinho, até para o pessoal entender, porque tem um lado legal, né, que quem não tem uma empresa que recebeu aporte, fica pensando, poxa, agora vai ficar feliz pra caramba, né? Meus problemas todos estão resolvidos. Os problemas estão começando. Fala um pouquinho. Não passa atrás, né? Então, eu lancei esse protótipo, $700, né, com essas 2 pessoas, e começou a crescer. E um fundo viu uma reportagem que a gente saiu e me chamou pelo LinkedIn para bater... Você não correu atrás, eles foram atrás de você. Eles foram atrás de mim. Que legal. Na época eu nem sabia que algum fundo ia se interessar naquela ideia que estava começando, enfim, né? Não tinha nem a pretensão, assim. Sim. E o fundo chegou para conversar comigo, para aportar, para entender o negócio. Eu fiz a primeira reunião, né? E o fundo gostou, marcou uma segunda reunião depois de uma semana, e nessa segunda reunião, depois de uma semana, eles... No final da reunião, falaram, gostamos muito de você, normalmente a gente tem um processo maior para decidir, mas eu acho que seu negócio é muito bacana. Foi rápido? Assim? Foi rápido. Vamos investir X. Né? Eles decidiram? Eu queria mais do que eu precisava. Você já tinha feito achava que eu precisava de tanto. Cara, as suas contas, não faz sentido a gente investir o que você está pedindo, porque... Acaba rápido. A gente, faz sentido você... captar um pouco mais. Né? Vou fazer uma pausa aí, porque é muito engraçado isso, ao mesmo tempo acontece bastante. Né? O empreendedor vai atrás do dinheiro e o investidor fala, não, você precisa de mais do que você está falando. Exato. E aí você falou, opa, né? Não, porque ele conhece, assim, a intenção do Venture Capital não é diferente de um fundo que pega uma empresa já estabelecida, né? Ele não está comprando a empresa, ele está comprando o que a empresa será no futuro. Perfeito, a expectativa de retorno. Né? Aquela empresa, naquele momento, ela vale 0. O que vai valer é ela... E a capacidade de quem está envolvido de realizar ela dá esse próximo passo. Então, foram super maduros de falar, olha, não faz sentido. Legal. Isso tem que ter uma rodada maior. E que fez muito mais sentido. Então... Mas para a gente investir, você tem que ser full time. Foi nessa época que eu falei com o Rodrigo e ele decidiu seguir a outra carreira que estava bem. Você falou, vou abraçar o Exato, ele estava bem. Exato. Óbvio que nessa época tinha que ter uma redução salarial. Eu estava apostando. E eu decidi, beleza, vou pedir demissão. Com esse investimento inicial, qual o tamanho da equipe no começo ali? A gente captou 1,2 milhão de reais e a gente chegou em, se não me engano, 15 pessoas. Uma equipe inicial, que é onde você forma a cultura da empresa, exato, não é? A equipe inicial foi umas 15, por volta de 15, aí a gente fez a segunda rodada de investimento.
Antes de você falar disso, eu falei da cultura, porque a gente vê vários estudos que mostram isso. Quer dizer, toda empresa tem um lado muito forte, obviamente, do empreendedor, do criador, que tem uma visão, que vai desenvolver esse negócio. E a cultura corporativa é formada pelos primeiros funcionários, né? Os sócios ou aqueles que se juntam desde o início. Eu imagino que você já vê isso claramente no Get Ninjas de hoje, aquela influência daquele time inicial. Eventualmente alguns podem ter saído, mas você começa a ter uma identidade, né? E isso não se forma num planejamento de papel, realmente é com a vivência, o dia a dia, mas a visão de onde quer chegar que é importante. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Muitas pessoas que estão com a gente, estão desde o começo, né? A gente tem uma rotatividade muito baixa, né? Criou um ambiente legal. A gente tem um ambiente, pô, super bacana, para falar um pouquinho do que é o ambiente hoje, legal. Mas no começo sempre foi um ambiente de bastante liberdade, tratar todo mundo como adulto. Assim. Quer trabalhar de casa? Beleza, mas trabalha. Tem pessoas que trabalham. Né? E a cultura, assim, ela é muito parecida do que a cultura. A cultura hoje é muito a cultura do início, né? Até as piadas do escritório, né? As brincadeiras são coisas que vêm. Mas acho que é uma coisa muito saudável. Acho que a gente só contrata as pessoas que a gente realmente quer trabalhar junto. E que elas estejam afim. Seja afim, porque no final do dia a gente passa mais tempo no nosso trabalho. Perfeito. Do que com a nossa esposa, filhos, amigos, né? Você está lá no trabalho 8 horas por dia, às vezes 10, né? E se você não está com pessoas que você gosta, fica difícil, né? Não é salário que vai segurar, não é cargo, não é desafios que vão segurar. Cara, as pessoas continuam no emprego que elas estão porque elas gostam daquele ambiente. E elas gostam daquele ambiente muito pautado pelas pessoas que trabalham lá. Então, se a gente contrata pessoas que a gente não gosta de conviver, para fazer um excelente trabalho, não tem sentido. Mas não é que a gente vai... Mas é uma coisa legal, Eduardo, porque eu acho que essa é uma visão do empreendedor mais contemporâneo, que é da tua geração. O empreendedor do passado, claro, tem empreendedores espetaculares, né, com várias histórias de sucesso, mas a métrica era o dinheiro, principalmente. Não estou falando que não deixa de ser. A gente está no mundo capitalista, o dinheiro continua sendo a métrica dos negócios. Mas eu vejo cada vez mais nesse empreendedor contemporâneo, os mais jovens, essa coisa de a gente vai ralar sim, mas a gente quer ser feliz. Esse negócio de deixar para ser feliz só quando for se aposentar não tem muito sentido. Parece que a gente aprendeu isso com os pais, né, com as outras gerações, que agora que a gente tem a oportunidade, por que não mudar um pouco essa história, né? Eu não estou falando para ser perdulário, né, gastar todo o dinheiro que ganha, mas de realmente aproveitar aquele momento, né, e conviver bem com as pessoas. Né? Exato, acho que Isso, empreendedorismo é muito novo, não se discutia muito esse tipo de assunto no passado. Exato, acho que todos os empreendedores, como também, né, principalmente os trabalhadores, né? Antes, o trabalho era muito visto como o meio de trazer alimento, né, comida para casa, né? E hoje o trabalho é visto como parte da vida, Legal, né? Isso mesmo. Que as pessoas começam a ver que não existe vida pessoal, vida profissional. Tá tudo existe integrado. Vida, uma parte da sua vida você está na sua casa, uma parte da sua vida você está no trabalho. Verdade. Se você estiver infeliz metade do tempo que você está acordado, você vai ficar doente. Você é infeliz metade do seu dia. É verdade. Então... Deixa eu voltar para você, aquela pergunta que eu falei agora há pouco da sociedade com os fundos. Aí você falou da primeira rodada, quer dizer, da cultura. E como é que é esse relacionamento com o fundo de investimento? Depois houve outras rodadas de investimento. O relacionamento com o fundo de investimento, no final do dia, é o relacionamento com uma pessoa ou com pessoas. É a mesma coisa que a gente falou há pouco, então? É porque das regras. Assim, é um fundo, né? Tem regras do fundo, né? Tem sócios do fundo, tem investidores do fundo, que esses fundos eles captam dinheiro de outros investidores, fundos de pensão, famílias milionárias e investem em startups, empresas, né? Nas empresas. Ou captam também de outras empresas, né? São famílias ricas, empresas, fundos de pensão e diversifica para empresas online ou não online. Enfim. No final do dia, o fundo ele é representado por uma pessoa que é um sócio do fundo. Legal. E o relacionamento é com essa pessoa. E o relacionamento, né, acaba virando um relacionamento de sociedade e
também um relacionamento de amizade. Você está falando que você teve, entre aspas, né, entre aspas, a sorte de ter boas relações, inclusive com os fundos, né? Porque há casos de empreendedores que recebem aporte de capital para suas empresas e acabam não tendo uma empatia ali, inclusive com as pessoas que fazem a gestão do fundo, né? Claro. E aí, as interferências, os conselhos e tudo mais. Assim, eu tive a sorte, né, de ter trazido, né, fundos muito bons tecnicamente. Legal. Né, e com pessoas que têm uma grande experiência em empreendedorismo, né, em investimento. E o que eles perceberam é que não adianta, né, só ser bom em escolher as melhores empresas ou só ser bons em ajudar a desenhar um planejamento estratégico. Que, no final do dia, eles têm que ser bons sócios, né, trabalhar junto, deixar o empreendedor, né, à vontade, executar. Então, a minha relação com os fundos é ótima. Assim, eu vejo os fundos e os representantes dos fundos que eu tenho mais contato como, cara, amigos, com caras que eu tenho prazer de conversar, porque são caras que agregam, caras que... que bom, isso é legal. Isso mostra que o caminho está trilhado aí para continuar recebendo novos aportes. E acho que escolher um sócio para trabalhar com você, escolher um fundo, é bem parecido. Assim, você tem que escolher um cara que você quer trabalhar junto, uma pessoa que você Isso é um recado importante para quem está começando e às vezes está falando, o dinheiro é tudo, agora vamos conseguir um investimento, vai atrás de vários investidores. E às vezes até tem um investidor interessado, mas se não tiver essa empatia, esse interesse, essa visão, é difícil. Aquele cara tem um conhecimento, os skills, ele vai me ajudar no negócio ou ele vai me atrapalhar no negócio, né? Então, assim, o dinheiro não é tudo igual. Acho que, óbvio, tem que olhar o financeiro, que se a proposta do fundo faz sentido, né? Mas também tem que saber que é um cara que está ali, né? Eu vejo muito empreendedor falando, recebi uma proposta de um fundo, né, do fulano de tal, mas o que o fulano de tal faz? O que aquele fundo já investiu? Que muitos não recebem proposta alguma, querem a proposta. Mas quando recebe, né, ele tem que saber, né, discernir, né? E fazer a mesma entrevista que o fundo faz com o empreendedor, fazer o contrário. Fazer o contrário. Mas beleza, você quer investir em mim, mas por que eu devo aceitar seu dinheiro? Né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que todo mundo passa, quer dizer, você está com 4, 5 anos de empresa e já passou por vários desafios, com certeza, e muitos virão aí. O que você me fala de um momento muito crítico aqui que foi difícil para a empresa nesses 4, 5 anos e como é que você resolveu? Bom, teve vários momentos que não foram fáceis. Mas algum que você se lembra de bate-pronto? Bom, no começo, né, nos 2 primeiros anos, a gente não tinha achado ainda a fórmula para fazer o usuário utilizar o site. A taxa de uso do site era baixa. E a gente tinha na nossa cabeça que era do jeito que estava, funcionava, né? E, as pessoas não entendem o que a gente está fazendo, né? Eu sei, mas o mundo, cliente, o mundo todo, usuário não sabe. Exato, o mundo todo não entende, mas eu sei. Né? E, né, a gente resolveu testar um outro approach, né, uma outra abordagem, e que fez um super sucesso, né? E a empresa assim, fez um salto, né, de quase uma ordem de grandeza. Né? Mas quem que veio com a sacada? Foi a equipe, foi discussão, tentativa e erro? Foi um misto, foi assim, a equipe parou, discutia, cara, eu acho que tem que ser feito assim, assim. Então, nunca, em nenhuma empresa, em nenhum produto, é o trabalho de um homem só, sabe? Você pega essas grandes empresas, de me falar, não, é o CEO que... Não, de forma alguma, não, tem o líder, né? Mas é inspirador, aquela coisa toda, né? Que é o teu papel lá também. Em geral, a inovação, ela não vem dos diretores. Perfeito. A inovação vem de quem está ali falando com o cliente, do time, da menina do atendimento, ou da pessoa que faz a campanha de e-mail marketing, que faz a analista, sentindo na pele ali os problemas que estão sendo relatados. Que dá a ideia. Aí fica uma dica tua, né, que você está falando, é que você está numa empresa, a empresa está crescendo, não se esqueça de
se comunicar, conversar com toda a equipe, porque Exato. dali que vem as ideias, as soluções para os problemas. Dali que vem, exatamente. Que parece óbvio, mas muita gente esquece Exato. depois de certo ponto, né? Depois de certo tempo de empresa, né? Cuida mais das coisas estratégicas e acaba esquecendo da equipe, que é o essencial. Me fala uma coisa, um momento de satisfação aí, até agora, um maior momento de satisfação seu. Vários, hein? Muita coisa legal você conseguiu construir com a tua equipe e você sabe que você tem feito a diferença quando a gente fala em empreendedorismo aí digital. Me dá um momento que você curtiu muito. Existem vários momentos assim que eu curti, né? Desde as rodadas que a gente fez, né? Você fala do capital investimento? De capital investimento. Que acaba sendo um aval de que o negócio Um aval que o negócio é certo, né? A possibilidade de estar crescendo o time, né? Desde marcos, como fechamos 10 milhões de serviços contratados no mês no GetNinjas, sabe? Que 10 milhões de dinheiro na economia e no bolso desses pros, né? Agora, acho que o que acaba marcando muito, né? Tirando esses macro eventos, né? São as conversas com os profissionais. Né? Prestadores de serviço. Com prestadores de serviço. Né? E tem vários bacanas. Hoje, por exemplo, a gente fez um evento, foi 20 profissionais lá do GetNinjas, né? Falar com a gente, tirar dúvidas, a gente ensinar alguma coisa para eles, que eles tinham dúvida como usar, etc. Da plataforma do app. E, cara, ver aquelas pessoas que falando, olha, eu estava desempregado, agora com o GetNinjas eu tenho uma renda, olha, eu tinha uma empresinha com, que era só eu, minha esposa, agora tenho 4 funcionários, né? A gente recebe todo mês histórias. Eles, de uma maneira espontânea. Espontânea, falar, cara, obrigado, vocês são... Deus mandou você na nossa vida, né? Vocês mudaram a nossa vida, né? São coisas assim, independente da religião ou não, né? O ponto aqui é que as pessoas realmente agradecidas por a gente estar fazendo esse trabalho. E uma coisa que eu me orgulho, o time todo se orgulha, que a gente está criando uma empresa capitalista, né? Com fundos de capital que querem retorno, né? A gente cobra dos profissionais para estar utilizando a plataforma, só que a gente faz isso tudo e ao mesmo tempo a gente faz bem para as pessoas. Porque se o profissional está na plataforma e ele não tem uma renda, ele sai da plataforma. Então, a gente consegue fazer algo que é capitalista, ao mesmo tempo com algo que gera um impacto, um valor para a sociedade social, perfeito, né? Então, isso é muito bacana, né? Então, isso é uma coisa que e assim, tem vários profissionais dessas conversas que me mandam WhatsApp, né? Hoje, eu tive uma ideia. E alguns assim, né? Até mantenho mais contato, porque é bem legal. O cara que tá na plataforma desde o início, ainda tem, né? A gente tem cara na plataforma que está com a plataforma há quase 4 anos, 3 anos. Tem é um caso muito legal, né? Ele chama Elias, né? E o Elias, ele montou várias empresas e faliu várias vezes, né? E é um empreendedor serial. Ele botou várias empresas de buffet, né? E ele sofreu muito preconceito, porque o Elias é negro. Muitas vezes ele chegava para o contratante, e o contratante perguntava, cadê seu patrão? Né? E o Elias é um cara super do bem, é um cara com uma energia assim, super positiva. A empresa dele chama Elias Petit Comité. Que propaganda que o Elias está ganhando. É propaganda. Porque Petit Comité em francês é pequena reunião, né? E o legal do caso do Elias é que a vida não foi fácil com ele, né? E ele está lutando, e hoje no GetNinjas ele está recebendo pedidos, ele fala que contrata copeiras e garçons da região dele, que vai trabalhar com ele, assim como ele começou há anos atrás, sendo garçom e copeiro, e acabou montando a sua empresinha. Então é um caso, assim, espetacular, uma pessoa que... E vocês ajudaram, estavam do lado aí desse crescimento dele, dessa mudança. Está do lado do crescimento. Então, e assim... Tem vários. Vou ficar aqui, vou ficar 1 hora falando dos casos. Deixa eu te falar, prós e contras de empreender.
Bom, O lado bom, você já falou muita coisa aqui, dá pra perceber, né? começar pelos Você contras, curte. então. Não, mas de uma maneira que realmente, pensando que quem está assistindo a gente está pensando em empreender, ou está empreendendo, está no início do seu negócio, está numa Olha, fase de decisão se investe mais para crescer ou o não. empreender não é fácil, né? E o que a gente vê normalmente nas entrevistas, na televisão, são os casos que deram certo. Porque Exato. os casos que deram certo, vira case, né? Ganha material para discutir, então isso Isso é fácil. é mais fácil, né? Mas para um que deu certo, tem vários que deram errado, né? E às vezes você está com a melhor ideia, tem uma ótima ideia, tem uma ótima equipe, mas o mercado não estava preparado, ou às vezes aquele mercado não era grande o suficiente, ou às vezes teve um problema, você errou no seu planejamento, enfim. Por vários motivos o seu empreendimento não pode não dar certo. Então, o que tem que ficar claro é que empreender é arriscado. Você tem que estar disposto a perder, né? Perder seu dinheiro, perder seu tempo, né? Entre aspas. Porque se você entra com um sentimento que, ok, eu posso não tirar um grande retorno financeiro disso, etc. Mas eu vou aprender com isso. Eu vou aplicar esse aprendizado no meu próximo empreendimento, vou aplicar esse aprendizado na minha vida. Já muda um pouco de figura. Mas empreender é arriscado, né? Então isso que tem que ficar claro, né? Na época que eu comecei, eu tive o aporte dos fundos, né? Então isso acho que é algo que, obviamente, nem todas as pessoas têm acesso e É um caso bem raro no bem Brasil raro, eu ainda, né? não tenho o que reclamar disso, mas na época que eu comecei, né, eu tive que ter Você teve que optar, eu tive que teve que optar arriscar, e, claro. e o dinheiro que eu optei era para pagar os meus custos de aluguel, custo de servidor e um funcionário. Meu salário que eu tirava era muito menor do que eu Isso é tiraria importante. no Você falou mercado. uma coisa legal, que as pessoas às vezes imaginam que empreender é montar um negócio e já começa a ganhar dinheiro. Quer Não. dizer, demore muito para você Dem- começar a ver esse dem- dinheiro dem- acontecer. Exato. Até a pessoa deve imaginar, o Eduardo está lá no Get Ninjas, recebeu vários aportes de capital, isso está público, se entrar na internet você vai saber o quanto vocês receberam, então a pessoa já começa a te ver como um empreendedor multimilionário, você está ralando pra Falando pra caramba, né? caramba. E o Esse dinheiro. dinheiro é para a É empresa dinheiro ainda, pra né? Não é empresa, para né? você. Isso é importante que Dinheiro se pra diga. empresa, o dinheiro tem que ser Um dia investido. vai ser, né? Mas ainda tem muita coisa para fazer, né, Dadu? Eu espero, mas todo mundo obviamente quer ter um retorno financeiro, mas o dinheiro do capital de investimento É para o é negócio. para o negócio. Porque muitos têm uma imagem ou ideia, eu Uhum. recebo muita gente falando de empreendedorismo, fala, eu vou buscar um investimento, mas eu quero, já que a ideia é minha, um percentual eu quero colocar no bolso em dinheiro do investidor. Isso não existe, né, Dadu? É muito É complicado, muito né? complicado. Que, Fazer olha, o cash out que o cash pessoal out. fala, né? Olha só, até o seu negócio se provar, né, Demora, né? você tem que ser investidor do seu próprio negócio. Né? Ou você vai ser investidor do seu próprio negócio, trabalhando nele, né? Abrindo mão de um rendimento maior no mercado. Como você quer convencer alguém a colocar dinheiro no seu negócio se Se você você não arriscou não e não está colocou. colocando dinheiro nenhum? Se Perfeito. você está com o mesmo padrão de vida, o mesmo salário que você E tinha o risco no quase mercado, zero, né? que risco você tem? Aí. Porque se der certo, você ganha. Se der errado, Se der ele errado, perde. ele perde. Então, assim, acho que Tem que deixar isso claro, né? é uma coisa. Não é para não é uma balela, para tá economizando dinheiro. Não, Não, é isso mesmo. não é economia, não é uma questão de economia da empresa. É uma questão de postura, ética. Você está empreendendo, você está falando para o investidor que você vai transformar, vai usar aquele dinheiro para investir na empresa, formar aquilo uma coisa maior, né? Você também tem que fazer parte do sacrifício. Perfeito. Quer dizer, então o que a gente chamaria de contra é óbvio, a pessoa tem que sair um pouco da sua zona de conforto, é isso que você está Exato. dizendo, né? E os prós são todas as realizações que você já comentou com a gente aí, muita coisa legal que vocês têm Eu feito, acho que né? o pró é ser você fazer algo que você gosta, você ver o resultado do seu Realização, trabalho, né? você olhar para falar, pô, que Isso time aí. legal que eu fiz, olha que pessoas bacanas trabalhando comigo, olha que impacto você está Isso não fazendo tem no preço. mercado que você tá atuando. Acho que, óbvio, né, a empresa crescendo, dando certo, você tem os prós financeiros, só que é muito pequeno pensar só na sua conta bancária depois de alguns anos empreendendo. Acho que Isso aí. o pró
é muito da jornada. Tem uma jornada bacana, legal, cara, que você acorda e fala, cara, não me vejo fazendo outra coisa. Você tem alguma coisa que você se arrependeu aí nesses anos de Get Ninjas, não? Que você voltaria atrás, mudaria? Fala, não, aprendi, não arrependi. Óbvio que algumas coisas eu faria diferente, né, mas é muito porque quando eu comecei eu não estava preparado. A gente vai aprendendo. Né, vou aprendendo, né, e também hoje eu não estou 100% preparado, acho que Sempre ninguém está aprendendo. 100% Claro. preparado, está aprendendo. Obviamente algumas coisas eu faria diferente, mas acho que na geral, soma a gente acertou mais do que errou. Isso é importante, você está falando o seguinte, né? Tem uma ideia, vá em frente, né? Arrisque, aprenda com os erros, não é isso? Porque a gente não consegue reescrever o passado. Exato. Consegue fazer um novo Exato. momento, uma nova perspectiva. Que conselho que você daria para quem está pensando em empreender hoje? Tanto no mundo digital como no negócio tradicional. Quando eu chamo tradicional, não estou desmerecendo. Negócio que é no meio não internet. Ok. Assim, o jovem que está pensando em empreender, está fazendo a sua faculdade, ou mesmo quem já está formado, está trabalhando como funcionário e está pensando em dar aquele próximo passo. O que a pessoa não pode esquecer, o que ela deveria se apegar? Cara, tem um conselho que eu gosto muito, acho que e as pessoas muitas vezes fazem o contrário. Muita gente que eu conheço sobre empreendedorismo fala, nossa, tem uma ideia genial, mas eu não posso contar, porque vão roubar minha ideia. Ele não fala pra ninguém, não compartilha. Eu não vou roubar minha ideia. Bom, primeiro, né, eu conversei com vários empreendedores, você vê que tem mais ideia nunca sendo feita do que ideia que foi roubada. Né? Segundo que você não é o único que tem essa ideia. Você tem essa ideia, pelo menos mais 10 pessoas, né, na sua cidade têm a mesma ideia sempre que você. Vai ter, né? Nenhuma ideia é completamente nova, sempre é uma soma de outra coisa. Existe uma empresa X que faz aquilo, fazer aquilo para aquilo. É sempre uma modificação de algo existente, uma construção. São os derivados. Né? E uma terceira coisa que eu acho que o melhor argumento para isso é você tem uma ideia legal. Você quer lançar um site, abrir uma loja, lançar uma marca de roupa, enfim, você quer fazer alguma coisa com a sua ideia. No primeiro dia que você colocar a sua ideia viva ali no ar, o que você quer? Que várias pessoas veem a sua ideia. Ou seja, elas podem copiar no dia que você lançar. Sim. Então, você não tem a tal barreira de entrada, e hoje dificilmente alguém tem. Então, todo mundo mesmo com barreira de entrada, sabe? Tem que executar bem. Nem transponível e alguém pode fazer. Então, agora, né, então, não falar sua ideia para alguém. Você não está se protegendo. Sim. Agora, pelo contrário, né, eu no Get Ninjas, quando comecei, né, eu disse que eu fui pegar esse software na Índia, né? Sim. E quem me deu essa ideia foi o meu amigo. Foi um amigo meu que não participou do negócio. Eu comentei com ele, olha, eu quero fazer isso, né? Vai desenvolver, vai demorar tanto tempo. Ele, cara, passou 2 dias, ele falou, olha, por que você não fala com essa empresa? E achou a empresa, enfim. Que legal. E se eu não tivesse contado a ideia para ele com medo de talvez roubar não a tivesse ideia, nem construído. Talvez não tivesse construído, ou tivesse demorado mais caminho. tempo para construir. Então, acho que você quer começar um negócio, conte sua ideia para todo mundo. Sua mãe, pai, namorada, amigo. Não tenha medo, é isso que você conta para todo mundo, porque talvez alguma dessas pessoas, ou talvez as que menos você espera, vai te dar um clique que você vai modificar a sua ideia para algo não tenha medo. Melhor. Acho que é o resumo do que você está falando. Exato. E a maioria tem medo. A maioria tem medo de compartilhar. Me fala uma coisa, para terminar, antes eu quero fazer um bate-bola contigo, mas antes, por que Get Ninjas? É muito óbvio quando a gente ouve Get Ninjas, porque é muito, eu diria, muito simples, mas como ver a sacada do nome? Bom, na época o protótipo chamava Cidade dos Bicos. Cidade dos Bicos, é um nome longo, né? Exatamente, era por isso. A gente tem um nome muito longo, vamos dar uma reduzida, e bicos, né, por alguns tipos de serviço não era bem visto. Assim, poderia ser alguma categoria informal, talvez. Muito formal, tal. Ok. Na cultura geek, né, ninja é o cara que faz uma coisa boa, bem feito. A gente fala fala bom, a gente no trabalho fala, pô, esse cara aqui é ninja no Excel. Isso. Né? Então a palavra ninja já fazia sentido. Aí o Get veio, vamos conseguir esse cara. Consigo ninja, né? Pega o ninja, né?
Então, a gente achou que seria uma combinação que seria curta, que passaria, que funcionaria tanto para reformas, como a gente tem no site, como professor particular, como fotógrafo, assistência técnica, diarista. Então, o Ninja funcionaria não era para uma gama grande de serviço, não era restrito, e passava um valor que a gente queria, que era consigo um cara bom. E você construiu uma marca, você percebeu isso e, assim, de uma maneira até, eu diria, natural, essa marca acabou se consolidando. É uma marca forte. Sim. O nome fala muito. E a gente vê que marca é um negócio muito difícil na cabeça do empreendedor. Né? Às vezes você vê nomes totalmente diferentes ou inusitados e que se tornam nomes super conhecidos, porque foram muito bem trabalhados. E às vezes você tem uma sacada como essa de vocês, que o nome em si já fala o que é o negócio. Se você tiver uma curiosidade, você vai chegar à conclusão do que é o Get Ninjas. Né? Isso é muito legal. Deixa eu falar um bate-bola rápido contigo. Claro. Poder. O que é poder? É fazer o que você tem vontade. Isso é coisa de empreendedor, hein? Realização. É olhar para trás e se orgulhar. O que lhe tira o sono? Que me tira o sono? Eu tenho sono muito pesado. Mas o que é difícil, tirar o sono é difícil. Eu consigo. Eu paro no banquinho, quero tirar um cochilo, eu coço a cabeça na parede, eu tiro o cochilo. Você é um cara tranquilo, isso é bom pelo jeito. O que me deixa preocupado o que a gente deve fazer para transformar essa empresa que hoje tem 4 anos numa empresa que vai durar 40 anos. Legal, né? Você está falando de legado agora. Legado. Né? Como dar o próximo passo, como se solidificar para essa empresa ter isso. Então, todo dia eu penso, o que a gente devia estar fazendo? E você falou de legado, e você pensa em estar nessa empresa por muitos anos, pensa em aposentar, sair, vender e fazer outros negócios, ou é algo que você se vê à frente do Get Ninjas aí de uma maneira limitada em termos de tempo? Digo hoje, claro que o mundo... Eu gosto muito da empresa. Eu acho que a nossa missão não é uma missão que vai terminar daqui a 1 ano, 2 anos para largar o Get Ninja e começar outra empresa. Eu me vejo trabalhando nela durante muitos anos. Legal. Acho que se eu me aposentar trabalhando no Get Ninjas, você vai estar feliz. Porque e se porventura abrir outro negócio também, acho que legal também. Acho que o que eu quero, o que eu gosto, hoje eu gosto muito do meu trabalho. E estou realizando. Eu falei que tira o sono e o que te dá um prazer aí no dia a dia, que é um típico dia de trabalho seu. Fala como é que é. Não é tão bate-bola que você vai ter que falar um pouco, mas o que é um típico dia de trabalho do Eduardo? O pessoal às vezes imagina o empreendedor trabalha 24 horas, mas você também faz outras coisas, né? Porque senão não tem como ter equilíbrio na vida, é verdade ou não é? Bom, eu estou falando besteira? Tá falando certo. Assim. Não, chego no escritório, na parte da manhã, nunca muito cedo, porque, como eu disse, meu sono é mais pesado, então Sim. Eu sou o cara que dorme um pouquinho mais tarde, acorda um pouquinho mais tarde, e trabalha pra caramba. Até altas horas trabalhando. Eu chego no escritório, chego meus e-mails, falo um pouco com o time, né? Na parte da manhã, normalmente, é um pouco mais de organização do dia. Almoço, na parte da tarde, tenho basicamente reuniões com o meu time, com as principais áreas da empresa. Né? E, assim, o complicado é que não existe um típico dia, sabe? Ou seja, os dias são diferentes. Os dias são diferentes. Cada dia é uma coisa. Cada dia é um projetinho novo que a gente está fazendo lá. É uma vitória. Você sai tarde do escritório sempre? Tem que sair tarde. Tem dia que eu saio um pouco mais cedo. Né? Mas não necessariamente eu saí do escritório e parei de trabalhar. Né? Estou sempre no celular. Tá ligado o tempo todo. Sempre no celular, respondendo o time, falando com o time pelos mensageiros. E você tem algum hobby, não? Algum hobby, alguma coisa que você faz para desligar totalmente do Get Ninjas? Ou fica desligar totalmente. Não consegue? Eu não consigo desligar assim nunca, né? Eu saio com meus amigos, né? Raramente eu faço um esporte. Estou começando a fazer mais, né? Estou
agora que chega nos 30, eu estou mais preocupado. Preocupar com a saúde, né? Eu estou mais preocupado com a saúde, quero... Se não fez um monte o negócio cresce pra caramba, você tem quero me dedicar um pouco mais à academia ou natação, mas eu vou aquele esportista de verão, né? Tá chegando o verão, começa a fazer alguma coisa, mas assim, desligar totalmente é difícil, porque acaba que os amigos, boa parte também é empreendedor, tem pessoal do trabalho, então acaba convivendo com o pessoal acaba você tá no meio, você está falando no setor, né? Aí Então... vai outra palavra-chave, networking. O que é networking na tua cabeça? Isso é importante, não é? Networking é assim, fazer amizades. Acho que eu tenho um bom networking com amigos empreendedores, né? E eu vejo que o que funciona no networking é se você é amigo da pessoa. Então, eu sei que tem um acesso bacana na empresa X, porque eu conheço o diretor, sou amigo do fundador, a gente vai lá, bate papo, almoça, janta, toma cerveja. Então, acho que o network é interessante se aproximar de pessoas que profissionalmente te agregam. Legal. Mas networking não é uma competição de quem tem mais cartão de visita na carteira. Perfeito, né? Ou de quem tem mais conhecer, contato no de LinkedIn. fato, que vale a pena, você conheceu, essa troca. né? Faz sentido do seu negócio, o meu negócio, a gente compartilhar informações, faz. A gente tem um relacionamento bacana, sim. Então, eu acho que o network é bem aplicado quando você... É a mesma coisa que o funcionário, sabe? Quando não é um aquela sócio... coisa que o network em si, né? Não é esse o Não objetivo, é natural. Isso que natural. Você conhece pessoa que está na sua área, segmento, vocês começam a conversar de negócios, essa conversa vira uma conversa pessoal, né? E com isso você tira os melhores benefícios. Forças e fraquezas. Forças e fraquezas? Bom, eu acho que eu sou uma pessoa criativa. Legal. Tenho uma energia positiva. Se olhar... Contagia positivamente o time, as pessoas. Olhar as coisas boas, né? Legal. Bom, uma fraqueza, eu não sou uma pessoa muito organizada. Na verdade, nem um pouco organizada. Será que os empreendedores sofrem desse mal? Muitos deles são assim, né? Eles não são organizados, mas são absurdamente criativos e gostam tem várias ideias, colocam suas ideias para acontecer, né? Eu sou um típico DDA, né? É a pessoa que tem... Explica para o pessoal o que é o típico DDA. DDA, bom, DDA é a pessoa que tem uma falta de atenção, né? Concentração, déficit de atenção. Não é nenhuma coisa nenhum problema do outro mundo, 2% da população possui. Em geral, são pessoas que são menos organizadas, mas em contrapartida são mais criativas. Porque estão antenados. Estou antenadas, né? Então, eu sou a pessoa que tenho menos organização, né? E mais aberto, olhando para tudo quanto é lado, vendo o que está acontecendo, fazendo as coisas. Isso é engraçado. Imagino que na tua equipe você tem as pessoas muito organizadas. Exatamente. Você tem que ter as pessoas, organizadas, que ajudam a pegar todo aquele brainstorm, toda aquela conversa e colocar no papel e executar. Eu acho que funciona bem. Acho que conheço também empreendedores que são super organizados. Sim, tem. Acho que... Eu falei, mas vira um certo estereótipo do empreendedor. Todos acabam tendo a possibilidade de empreender, independente do perfil. Acho que é um pouco assim de aquela formiguinha que fica, né, instiga você a querer fazer algo diferente. A pessoa que é um pouco mais agitada, ela acaba querendo fazer alguma coisa, não fica muito feliz sendo parado, né? Eduardo, queria que você deixasse um recado final. Acho que foi bem interessante o nosso bate-papo. Acredito que vai auxiliar muita gente aí nas suas tomadas de decisão referente a montar um negócio, a desenvolver o seu negócio, mesmo de relacionamento com equipe, com investidores. E você mostrou aqui que você é um cara super acessível, né? Que gosta muito do que faz. E o sucesso não vem à toa, né? Não é por isso também que, né, você está ralando bastante para conseguir os resultados que tem conseguido até então. O que você deixa de recado para esse pessoal, para o Brasil aí que precisa de gente empreendendo, inovando e fazendo a diferença? Bom, cara, acho que
empreender é muito mais trabalho do que glamour, sabe? Que não é fácil aprender. No começo, realmente, é muito difícil, né? Mas que é algo que vale a pena, se você realmente gosta daquilo, sabe? Acho que muitas vezes você faz a conta, é melhor trabalhar numa empresa do que empreender, né? Mas se você tem paixão pelo aquilo, você quer fazer aquela diferença, é um caminho legal, né? Acho que independente da sua formação, né? Formação universitária, não universitária, existe vários é, é, várias fontes de informação sobre empreendedorismo que é super bacana. Então, acho que vale a pena, né, independente no que você vai aprender, no mercado que você vai aprender, né, ler sobre aquilo, estudar sobre aquilo, né. Quando eu falei no comecinho sobre planejamento, né, muito mais do que montar uma planilha, montar um PowerPoint, né, ou outras metodologias que existem, é você realmente entender o que está fazendo, né, e aonde você está Você quer chegar, né? onde você está querendo chegar, né? E uma coisa que a gente aprendeu bastante é que no final você não tem nenhuma resposta. O público, né, que tem. Então, hoje o Tem que Get testar. Ninjas é completamente diferente do que ele foi no começo. Então, você tem que testar e não ser não ter a cabeça dura de falar, não, eu tô certo. Aceitar os erros, né? Para poder Aceitar os corrigir a erros. Falar, tempo. cara, errei, fiz assim, não é Perfeito. assado, vou mudar e mudar rápido. E se errar de novo, Continua de novo. Isso aí. muda de novo. Isso aí. Muito bom. Obrigado mais uma vez e continua com esse sucesso todo. Ok. Valeu.